Vamos então iniciar o Salmo de número 96. O tema do estudo será: após ter contemplado a glória de Deus. O verso primeiro nos diz: cantem ao Senhor um cântico, um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoa o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. Você pode confirmar esse cântico dizendo amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, este cântico, esse salmo, é mais um salmo do autor Davi. Davi, quem escreveu este salmo. Nós vamos hoje atentar bastante sobre o momento em que Davi escreveu esse salmo, e nós vamos falar um pouquinho da história de Davi e de outras pessoas que estavam envolvidas no momento em que este salmo foi escrito. Porque esse salmo foi escrito em um momento de grande felicidade para toda a nação de Israel. Só que Davi conseguiu enxergar além daquele momento que ele estava vivendo. Ele conseguiu ver algo a mais, que as pessoas talvez não conseguiam enxergar. Davi conseguiu enxergar neste momento. Mas qual momento é esse, pastor Wesley? É o momento em que a Arca da Aliança estava sendo conduzida novamente para Jerusalém. Novamente não, para Jerusalém, na verdade, né? Porque a Arca do Senhor havia sido tomada pelos filisteus, ela foi levada para fora dos termos de Israel, depois ela é devolvida, permanece por um grande período numa casa, depois Davi faz a primeira tentativa de conduzi-la até Jerusalém, e nessa primeira tentativa houve uma grande frustração, porque o povo não se atentou para a palavra de Deus, para o ensinamento do Senhor, e ali acontece duas mortes, no momento em que a arca é feita a tentativa de conduzi-la a Jerusalém. Aí, então, por um momento, a arca fica na casa de Obed-edom, mas Davi fica triste. Mas lá na casa de Obed-edom acontece alguma coisa especial. Deus começa a abençoar a casa daquele homem. Porque a Arca da Aliança, irmãos, representava a glória de Deus. E aonde a arca estava, a glória de Deus ali também
estava. E aquele homem começa a ser abençoado, pastor Luciano, porque a arca estava na sua casa. Aonde a glória de Deus está, a bênção dele acompanha. Por isso que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, tem a glória de Deus e tem a bênção de Deus. Porque a bênção do Senhor está com todos os seus filhos. Amém? E ali na casa de Obed-edom, então, há uma prosperidade em todos os aspectos, não somente financeiro, mas a bênção de Deus, quando a bênção de Deus chega, tudo prospera, tudo. E a prosperidade não tem a ver com dinheiro, porque tem muitas pessoas que estão ricas hoje, que não têm prosperidade. Elas estão ricas por uma circunstância ou outra, mas não tem a bênção de Deus. Mas o importante é você ter a bênção de Deus, porque quando você tem a bênção, você tem a prosperidade. Quando você tem a prosperidade, você tem a alegria. Quando você tem Deus no teu coração, as coisas mudam de forma sobrenatural, inexplicável. As coisas acontecem. E ali naquela casa, então, a arca permanece por um período. Davi olha e fala, peraí, Obed-edom está sendo abençoado. E eu sou o rei. Melhor eu trazer essa arca para cá. Vamos trazer a arca. Então Davi começa novamente a trazer a arca, conduzir a arca para Jerusalém. Só que dessa vez eles seguem todos os rituais propostos por Deus. Que a arca deveria ser carregada por sacerdotes, e não no lombo de animais, nem carroças novas, não. Quando nós estudamos lá a tribo de Levi, as atribuições à família de Arão, nós vemos que ali a família de Arão é dividida entre seus 3 filhos, e cada um teve uma função. E para carregar a arca, era para a família de Coré, ou Corá. Os coatitas. Obrigado, pastor. Os coatitas. E ali, os outros 2 ficavam encarregados de levar o resto. A tenda e os utensílios era específico para os homens. O resto poderia ser carregado nos lombos de animais. E quando eles foram trazer a arca pela primeira vez, na primeira tentativa, colocaram numa carroça nova, mas não era isso o desejo de Deus. Era que os sacerdotes pudessem conduzir a arca. E agora então Davi se atenta para esse detalhe todo importante, porque a glória de Deus não é para estar sobre os animais, mas é para estar sobre os homens. Por isso que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, por isso que o Espírito de Deus habita em vós. Porque a Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus esconde essa preciosidade, o seu Espírito em nós, mesmo nós sendo tão falhos, barro, suscetível a todas as intempéries da vida, mas Deus coloca algo precioso em nós, o seu Espírito. Que coisa! Tesouros em vasos de barro. Um tesouro incomparável dentro de nós. Que coisa linda! E então, naquele momento, eles conduzem a arca até Jerusalém. E lá em Jerusalém já estava tudo pronto. O tabernáculo estava montado. E o povo estava vivendo esse momento de alegria, de regozijo, de bênção. O povo vinha todo alegre cantando, e também o rei no meio do povo. O rei não precisou da escolta para distanciá-lo do povo. O povo todo estava em festa e amando aquele rei que estava trazendo novamente a glória de Deus para perto deles. E no meio daquele gozo, daquela alegria, no meio de tanta
de tanto êxtase, Davi vislumbra o que ele diz aqui nesse salmo. E ele convida a todos a cantar com ele. E o grande pregador Spurgeon, ele diz assim: não é de admirar que Davi com grande coração se alegrou e dançou diante da arca, enquanto via a visão de toda a terra, abandonando os ídolos e voltando para o único Deus verdadeiro. Tivesse Mical, filha de Saul, sido capaz ao menos de entrar na alegria dele, e não teria repreendido. E se os judeus de hoje pudessem ao menos expandir o coração para sentir compaixão com toda a humanidade, eles também cantariam de alegria pela grande profecia de que toda a terra será provida da glória do Senhor. Que coisa maravilhosa! Davi consegue vislumbrar a glória de Deus enchendo toda a terra. Davi consegue vislumbrar, descortinou os seus olhos e ele viu coisas maravilhosas no meio daquele povo, enquanto ele cantava e adorava a Deus. Enquanto ele adorava o Senhor ali, Deus mostrou o que iria fazer, que toda a terra se encheria da sua glória, todos os povos abandonariam os ídolos para adorar o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Porém, Mical, a sua esposa, não conseguiu enxergar. A única coisa que Mical conseguiu enxergar foi: meu marido, olha que homem esse aí, ó. Esse marido meu parece um qualquer, nem parece ser rei. No meio do povo, dançando. Os olhos dela eram limitados. O olhar daquela mulher era um olhar limitado. Ela não conseguia enxergar além do que estava acontecendo. Ela só via o marido dela, que era o rei de Israel, dançando no meio do povo. Ela não conseguiu enxergar a glória de Deus. Ela não conseguiu entender o que Deus estava fazendo. Mas Davi, dançando na presença de Deus, com seu coração quebrantado, ali Deus abre os seus olhos e ele consegue enxergar no futuro. Ele consegue ter uma visão ampliada. E ele vê a glória de Deus enchendo os céus e terra. Eu fico tentando entender muitos crentes que estão na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem enxergar a bênção de Deus, o que Deus está fazendo. Muitas pessoas com uma visão micro, pequena, vem para a igreja, ouve a palavra de Deus e quando sai daqui para fora, tudo continua do mesmo jeito. Às vezes tem um Davi dançando no meio da igreja, dando glória a Deus, falando em línguas, adorando ao Senhor, e ele está lá, mas o que esse cara está fazendo? Ei, meu irmão, o culto a Deus é individual. Davi conseguiu prestar o seu culto de forma extraordinária. Ele conseguiu adentrar ao coração de Deus, e Deus se agradou da adoração de Davi, abriu os seus olhos e ele conseguiu enxergar. Teve uma visão de longo alcance, macro do negócio. Por isso que tem crente que recebe a bênção de Deus, e tem outros que demoram para receber, e outros que não recebem, porque não conseguem sair da mesmice, não conseguem sair da carnalidade, não conseguem enxergar com os olhos espirituais, mas Deus quer que o seu Espírito abra os nossos olhos nessa noite, para que nós possamos enxergar como Davi enxergou, a glória de Deus enchendo os céus e terra. Deus quer trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos ter uma visão macro do negócio com Deus. Porque com Deus não existe visão micro, irmãos. A microvisão é uma visão natural. Na microvisão, pastor Luciano, nós enxergamos os nossos problemas grandes,
as nossas dificuldades se tornam limites para a nossa vida. Em vez de nós avançarmos, sobrepormos essas dificuldades, nós colocamos ela como uma parede em nossa frente intransponível. Nós ficamos paralisados, estagnados. Não conseguimos nos mover. Esta é a visão micro. Só conseguimos enxergar as coisas naturais. Quando o crente recebe a visão sobrenatural de Deus, ele enxerga a magnitude do Senhor. Ele enxerga as oportunidades que estão atrás da muralha. Ele consegue enxergar o que tem depois daquela batalha. Ele consegue entender que Deus está capacitando ele para coisas maiores, e ele não para, e ele tenta, ele ora e fala: Deus, derruba esta muralha, Senhor, porque eu quero o que está atrás da muralha, Senhor. Nós enxergamos com a visão de Deus a oportunidade de um negócio. Agora, o homem natural não consegue enxergar desta maneira. Não consegue. Ter uma visão micro é fácil, nós nascemos com ela. Mas para ter uma visão macro, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele que implanta em nós esta visão. Agora, a grande maioria dos seres humanos só vão entender uma visão durante todo o período da sua vida. A microvisão. Eles não vão conseguir passar dessa. Mas por quê, pastor? Porque primeiro, Satanás anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não quer que você tenha uma visão além do alcance. Ele não quer que você tenha uma visão ampliada de Deus para a sua vida. Ele quer que você fracasse. Enquanto Jesus veio para te dar vida, e te dar vida com abundância, Satanás veio para matar, roubar e destruir. E eu vou falar uma coisa para vocês: ele é um especialista no que ele faz. Ele mata, rouba e destrói todos os dias. Mas eu vou dizer uma coisa para você: maior é o Senhor Jesus, que te dá vida e vida com abundância. E nós estamos aqui para proclamar a liberdade que vem de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Também, pessoas não querem que você tenha uma visão macro. O pecado também não quer que você saia da mesmice. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo que as pessoas que estão dizendo para você não creia, se conforme com essa vida medíocre que você tem, não vai dar certo, você não é capaz, se coloque no seu lugar, cara, se coloque no seu lugar, mulher. Não, meu irmão, Deus está querendo que a sua visão seja amplificada, ampliada, para que você enxergue novos horizontes, horizontes onde a bênção de Deus, onde a glória de Deus repouse sobre a sua vida, e você vai vencer em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: talvez todas essas pessoas, o pecado, as pessoas, Satanás tenha razão. Pastor, o senhor está ficando louco? O senhor está me chocando. Não, eu estou dizendo isso para você por causa de uma coisa: se você ouvir a voz do Senhor, todas essas vozes se calarão. Mas se você não ouvir a voz de Deus, essas vozes continuarão a falar no seu coração. Você não consegue, você não pode, você é um fracassado. Mas Deus nessa noite está falando além destas vozes ao teu coração. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Sozinho você não vai conseguir. Sozinha você não irá conseguir. Mas com Deus você conseguirá. Sozinho você está fadado a ter uma visão comedida.
essa visão natural aí, que só enxerga o problema, que só enxerga a conta no vermelho, que só enxerga coisas ruins. Mas com Deus, a sua visão será ampliada, porque os pensamentos de Deus são ampliados. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. A palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 43, os versos 1 e 2 nos diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. E as chamas não o deixarão em brasas. Você sozinho, você está fadado ao fracasso. Mas com Deus, você terá vitória. Eu estava vindo aqui para a igreja e eu falava para minha esposa o que Deus fez em nossa casa esta semana foi além daquilo que nós imaginamos. Porque milagres não se explicam, milagres são vividos. E nós vivemos um milagre esta semana. Coisas que nós não entendemos, mas Deus vai lá e muda o coração do homem. Aquilo que era para ser maldição se torna bênção. E por que isso? Isaías, o mesmo profeta, no capítulo 55, versos 8 e 9, nos diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os pensamentos de Deus divergem dos nossos. Nem os seus caminhos são os meus caminhos. São diferentes dos caminhos de Deus. Declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. O pensamento do homem é pequeno, limitado. Mas o pensamento de Deus é ilimitado. Enquanto nós achamos que por um lado nós conseguiríamos resolver, dar solução, Deus resolve de outra forma. E a Bíblia nos diz que operando Deus, quem impedirá? Quem? Não tem homem, não tem mulher poderosa, não tem nação que se permaneça de pé diante da glória desse Deus. Pai, amplia a nossa visão, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de ter esses pensamentos elevados, ó Pai. Nós precisamos de ter, ó Pai, sabedoria, Senhor. Nós precisamos de ter uma visão ampliada, Deus. Trabalha em nossos corações, Espírito Santo. Muda, Deus, muda. Remove, Senhor, aquilo que precisa de ser removido. Trabalha, Senhor, dentro de nós. Porque ainda nós estamos com esse DNA, Senhor, do pecado. Mas nós queremos, ó Deus, ter, ó Pai, o Teu trabalhar em nós. Nós queremos, ó Deus, ter a visão aguçada, uma visão despertada para as coisas celestes, ó Pai. Uma visão ampliada, que não enxergue as barreiras, mas que tenha, meu Deus, a condição de ver além das muralhas e saber, ó Deus, que o Senhor está pronto para nos abençoar. Espírito Santo de Deus, faz esse milagre em nós hoje, ó Pai. Causa essa mudança, meu Deus. Mesmo que doa em nós, ó Pai. Mesmo que seja, Senhor, uma experiência difícil de ser vivida, mas nós queremos ter experiências novas contigo, ó Pai. Para que, Senhor, nós possamos ter, ó Pai, experiências para dividir, compartilhar com os irmãos e amigos a respeito da Tua grandeza, meu Pai.
Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa visão. Espírito Santo de Deus, pinga um colírio em nossos olhos e destrava a nossa visão espiritual, ó Pai. Senhor, que nós possamos ter esta visão apurada, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair daqui hoje já sentindo de forma diferente, ó Pai. Porque o Teu trabalhar é instantâneo, ó Pai. E eu creio em um milagre, ó Deus. Eu creio numa cirurgia espiritual nesta noite, ó Pai. Que fará a mudança, que vai mexer, ó Pai, a nossa vida em 360 graus, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro crendo nesta bênção, ó Pai. Amém. Queridos irmãos, o salmista Davi já tinha essa visão desde moço. Quando nós estudamos a história deste homem que escreveu esse salmo, nós vemos que no momento de grande adversidade, enquanto ele era ainda jovem, ele passou por um grande problema. Aqui tem vários pais de família, e nós poderíamos perguntar aqui, alguns tiveram experiência com um filho doente, outros com o desemprego, não é assim? Ou com os 2 ou 3, né? Mais problemas, né? Cada um de nós teríamos uma experiência para falar. Mas Davi, irmãos, ele era ainda muito jovem, e ele foi levar uma encomenda do seu pai para os seus irmãos que estavam num fronte de batalha. Naquela época não havia revólveres, balas de longo alcance, mísseis, não havia metralhadora, não havia canhões, era no tete a tete, no mano a mano, né? E Israel havia sido cercada pelos filisteus. Diz-nos a Bíblia que Davi foi ali levar uma encomenda do seu pai, para depois levar notícias para o seu pai, porque os seus irmãos eram soldados, seus irmãos mais velhos eram soldados de Israel. E de repente ele está ali no meio dos soldados, e aí ele ouve um comentário: olha, tem um filisteu aí que vem há 40 dias, ele vem de manhã e à tarde, e ele diz assim, ó, me dá aí um homem para que possa lutar comigo. Olha, se eu vencer, vocês se tornarão nossos escravos. Porém, se alguém me derrotar, nós nos tornaremos os vossos servos. E não tinha um homem em Israel que tivesse a coragem de enfrentar aquele homem. Aquele homem tinha 3,30 metros de altura, segundo alguns estudiosos. Um homem forte. Sua lança muito pesada, seu escudo muito pesado. E não tinha um homem em Israel que tivesse coragem de enfrentar aquele homem chamado de gigante Golias. Mas Davi, ele não escuta apenas sobre a dificuldade do negócio. Davi, ele escuta também eles dizerem, olha, o homem que derrotar Golias, o rei de Israel diz que vai trazer alguns benefícios para ele. Primeiro, o rei vai dar grandes riquezas para ele. Segundo, o rei vai dar a sua filha em casamento. Terceiro, a sua família não terá mais que pagar impostos. Ele era pobre, um menino humilde, cuidava, conforme os seus irmãos mesmos dizem, das poucas ovelhas do seu pai. E agora ele vê uma oportunidade. Aquele exército de homens de Israel que estavam preparados para a luta, só conseguiam enxergar uma coisa: olha o gigante, olha o problema, olha a dificuldade, olha o nosso limite. Está aqui, ó, não dá. 40 dias esse camarada vem aqui e diz para nós,
dá-me um homem. E ninguém tinha coragem. Eu imagino que em vez deles, eu creio que no primeiro dia tinha 2 ou 3 lá, que ficaram assim, eu acho que dá para a gente encarar esse cara. Vamos estudar melhor esse cara. Passado alguns dias, falaram, não dá para nós não. Desistiram. Mas Davi, ao ouvir a história, Davi não se conformou. E ele viu a oportunidade de ficar rico, de casar com a filha do rei e de ter os impostos do seu pai quitados. Olha, não vão mais pagar imposto. Davi conseguiu ter já uma visão amplificada de Deus. Pode libertar o povo de Israel, amém. Davi conseguiu enxergar estas oportunidades, enquanto ninguém mais enxergava, enquanto todos estavam com medo, haviam se acovardado. Um adolescente, um jovem, vê a oportunidade de vencer aquele homem e ganhar, desfrutar dos benefícios daquela vitória. E Davi foi. Davi vai na frente daquele homem. Estou encurtando a história por causa do nosso horário. Mas Davi vai enfrentar aquele homem, e aquele homem não se conforma de ter aquele garoto na sua frente, zomba daquele garoto, mas aquele garoto diz, olha, eu não venho aqui no meu nome, mas eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Pode aplaudir ao Senhor. Não tem problema. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que eu disse para vocês, sozinho você não vai conseguir, mas com Deus você consegue, meu irmão. Fazendo a vontade do Senhor, abandonando o pecado, deixando de lado o mundo, Deus, olha irmão, Deus estará concedendo a você a sua glória, e você vai ser vitorioso. E aquele menino vai lá, e ele tem uma resposta, hoje mesmo, darei cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que em Israel existe um Deus. Há Deus em Israel, o único Deus. E aquele menino então, pega uma pedra, coloca ali no seu, vamos colocar na linguagem de hoje, estilinguinho, né? Na verdade ele girou, a funda era composta, praticamente é um estilingue, só que uma das partes você segura no dedo, e a hora de lançar você solta, e a pedra vai. E ele girou e lançou. A pedra acerta na fronte do gigante, ele cai, Davi vai lá, pega a espada dele, decapita o gigante. E aí todo mundo, aí todo mundo criou coragem, né? Só que já tinham perdido a bênção. Deixou passar a oportunidade de Deus para a vida deles. Deus estava só esperando que um deles tivesse a visão de Davi, mas nenhum teve. A oportunidade, ela nunca passa. A oportunidade pode passar para você, pastor Paulo. Mas alguém que estiver preparado vai pegar essa oportunidade. Davi foi o último a chegar. Mas ele falou assim, olha, não, eu não vou perder essa oportunidade. Esses bobos aí, esses molões aí, esses fracotes, estão deixando passar algo de Deus, mas eu não vou deixar passar. Ele abraçou a oportunidade, porque ele conseguiu vislumbrar, ele conseguiu entender a visão de Deus, e falou assim, olha, eu vou com tudo para frente, em nome do Senhor. Ele foi e foi vencedor. Deus está esperando de mim e você uma ação de fé. Davi ousou. Davi entendeu qual era a vontade de Deus. E Deus está esperando de nós a mesma atitude de Davi. As muralhas que estão na sua frente só irão cair a partir do momento que você marchar. Se você continuar estagnado, preso, no status quo aí, não sai do lugar, você não vai obter vitórias.
Mas se você entender o que Deus está falando nessa noite, e partir pelo caminho da fé, você vai alcançar grandes bênçãos da parte de Deus para a sua vida. Porque o nosso Deus não é um Deus de crise, o nosso Deus é um Deus de vitória, de bênçãos. Não importa se o Brasil está em crise, para Deus não tem crise nenhuma. Ele continua sendo Deus nos céus e na terra. Ele continua governando. Ouro e prata para Ele não é nada. Pedras preciosas não é nada para Ele. Tudo o que você precisa, Ele pode te dar. E está na tua frente. Você precisa de ter a sua visão ampliada em Deus. Haja pela fé. Quantas vezes Deus já mandou você fazer alguma coisa e você não teve coragem? E aí você espera um resultado bom e o resultado é mau. Por quê? Porque você não deu ouvido ao que Deus estava dizendo para a sua vida. Quantas vezes nós estamos agindo como Mical, enquanto Davi estava festejando, pulando, dançando diante da arca do Senhor, de todo o povo alegre, Mical estava lá, olha lá, o rei, esse homem medíocre, foi com esse cara que eu casei. Ela só conseguia enxergar isso. Não, ela até se esqueceu, peraí, esse cara que está dançando ali na presença de Deus, é o cara que matou o gigante, foi o único que teve coragem. Esse cara foi o único que teve coragem de enfrentar o meu pai na fúria. Esse cara foi o único que preservou a vida dos inimigos, porque era um homem temente a Deus. Ela não conseguia enxergar nada, porque ela só tinha uma visão natural das coisas. E eu vou dizer, tem muito crente com visão natural, mas Deus está convocando um exército de pessoas com visão espiritual para ser abençoado e próspero em nome do Senhor. Deus está esperando que nós demos o primeiro passo pela fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o verso de número 7 nos diz assim: porque vivemos por fé e não, vivemos por fé e não por vista, e não por aquilo que vemos, não pelas muralhas que enxergamos, não pelos problemas que vemos, não pela enfermidade que nos acometeu, não pela falta de dinheiro, não pela falta de família, não pela falta de emprego, não pela falta de amigos, não, nós vivemos pela fé. Nós conseguimos enxergar além, nós conseguimos ver que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós não abaixamos a cabeça, mas nós erguemos a nossa cabeça e confiamos totalmente em Deus. Hebreus, no capítulo de número 11, e o verso de número 1 nos diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não precisa de enxergar a tua bênção, você só precisa crer. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Aleluia. Precisamos de crer que Deus está trabalhando em conjunto conosco. E que da parte de Deus tudo já está preparado. Só falta a nossa parte. Da parte de Deus, antes da fundação do mundo, tudo já estava preparado. Esse dia, esse momento já estava escrito. O teu futuro já está escrito nas mãos do Senhor. Você só precisa de trabalhar em conjunto com Ele. Espírito Santo de Deus, amplia minha visão hoje, porque eu quero trabalhar em igualdade contigo. Você já imaginou, irmãos? O Espírito Santo de Deus está colocando coisas na sua frente para que você adquira experiências e você só consegue enxergar, não vai dar. Pastor, cansei, vou parar, tudo está dando errado na minha vida, nada dá certo. Olha, bem que minha mãe falava mesmo que eu não nasci por
espontâneo. Eu não nasci porque fui criado, projetado, mas eu fui espontâneo, uma obra do acaso, da natureza. Eu não queria ter você, mas você nasceu e agora está aí, ó. Só dá tudo errado. Não, meu irmão, você nasceu porque Deus havia te projetado. Você é um ser humano hoje, formado como você é, porque Deus projetou a sua vida e Ele está trabalhando em conjunto com você. Abra os teus olhos, deixa de lado o teu passado, marche pela fé. Siga, prossiga, faça como Davi. Enxergue além do alcance. Não importa o que te falaram, importa o que Deus está te dizendo. E em nome do Senhor Jesus, esta igreja está aqui para desfazer as obras das trevas. Em nome de Jesus, você vai alcançar a vitória. Deus está contigo. Abra os teus olhos espirituais, peça para que o Espírito trabalhe em você, para que você consiga vencer, para que você consiga enxergar as oportunidades que Deus está te dando. Deus tem o melhor para o seu povo. Agora, não viva por aquilo que você enxerga. Não viva das palavras que te disseram. Porque hoje, em nome de Jesus, estas palavras estão caindo por terra. Enquanto ontem à noite eu preparava este sermão, Deus falou profundamente no meu coração sobre esse assunto. Eu falei, Deus, eu já falei na tua igreja a respeito desse assunto, Deus. Deus, todo mundo já conhece a história de Davi, Deus. Mas o Senhor não deixou eu prosseguir. Eu tentava prosseguir, mas o Espírito me enchia dessas palavras. E eu tenho convicção que a palavra de Deus não volta vazia. Deus tem algo com você nessa noite. Deus está mudando a tua vida, quebrando cativeiros. Uma nova história está sendo formada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você vai ter experiências com Deus. Você vai ver o novo de Deus. E para que você receba o novo de Deus, Deus vai trabalhar na sua vida e vai fazer tudo novo. A palavra do Senhor nos diz que não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Então Deus vai trabalhar na tua vida e vai te encher de alegria. Porque quando a Bíblia fala sobre vinho, está falando sobre alegria, irmã Silze. E a alegria de Deus vai derramar sobre a sua vida. Mas Deus vai quebrar o velho homem, a velha mulher. Vai fazer novo, porque só Ele tem capacidade para fazer tudo novo. Nenhum outro ser tem a capacidade de nos fazer de novo. Mas o Senhor tem. E vai escrever uma nova história, onde o vinho de Deus, a alegria de Deus, não vai faltar. Em nome de Jesus. Curva a tua cabeça mais um instante. Pai, te louvamos, ó Deus, porque, ó Pai, de Ti recebemos esta palavra, e pela força do Teu Espírito a transmitimos, ó Deus. E Tu sabes, ó Pai, o endereço de cada coração nessa noite, Espírito Santo. Tu sabes, ó Deus, aonde precisa ser trabalhado, onde precisa ser mudado, outros que precisarão ser mudados por completo, e se for eu, Deus, pode fazer em mim, Senhor. Eu quero cada dia mais e mais da Tua alegria, Senhor. Pai, estamos dispostos a viver o novo da Tua parte, a conseguir enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, de trabalharmos, ó Deus, em conjunto com os céus, em conjunto com o Teu Espírito, ó Pai, para que as coisas ocorram, ó Deus. Porque a Tua palavra nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti, ó Pai. Nós queremos entender que no meio da dificuldade, ó Deus, o Senhor está trabalhando por nós, ó Pai. No meio das aflições do dia a dia, que o Senhor está trabalhando conosco, ó Pai.
Ajuda-nos a entender esse teu trabalhar, Senhor, e a confiarmos inteiramente em Ti, como Davi confiou, ó Pai. Porque eu sei que nenhum daqueles homens confiaram, mas Davi confiou inteiramente em Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti de uma maneira, Senhor, especial, em que as nossas vidas não sejam mais preciosas, mas que Teu nome possa ser engrandecido através das nossas vidas, todos os momentos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, há corações que estão, ó Pai, necessitados de Ti, ó Pai. Eu te peço, Espírito Santo, trabalha de uma maneira especial. Muda, Senhor, a história, meu Pai, muda por completo. Age, Senhor. Quantos irmãos pela internet, ó Deus, esperando, Senhor, esse momento, ó Deus, alguns chorando, outros, Senhor, com o coração amargurado, sem entender o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor os ama e nós enviamos uma palavra de bênção, de libertação, de cura, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, conforta, Senhor, os corações. Que eles possam obter o crescimento do alto, ó Pai. E que eles possam produzir frutos, ó Deus. E que a Tua alegria nunca falte sobre eles. Esta é a nossa oração. Aquilo que faltou, ó Deus, Tu sabes. Espírito Santo, leva ao Pai e transforma em bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.